Muito boa noite na paz do Senhor Jesus, querida igreja, amém? Fique de pé. Deus seja louvado por tudo aquilo que tem acontecido conosco, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas esses dias. Deus seja louvado por aquilo que aprendemos ontem, hoje, de manhã, durante a tarde, vamos aprender agora à noite, amém? Ah, que bom! Oremos ao Senhor e depois tenhamos juntos um tempo de adoração a Deus. Pai, como filhos de novo, reunidos aqui neste lugar, agradecemos ao Senhor a oportunidade de aprendermos. Obrigado, Senhor, por cada momento, por cada palestra, por cada workshop que foi ministrado durante o dia de hoje. Eu oro, Deus, junto com os meus irmãos, para que o conteúdo dessas ministrações redunde em vida, redunde em expansão do reino de Deus, resulte em expansão do reino de Deus. Pai, alcança o nosso ser, alcança o nosso coração, Senhor, toca-nos. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor renove as nossas forças, abra nossa mente, Senhor, nos coloque atentos a tudo aquilo que estará sendo oferecido, Deus, aos nossos corações nessa noite. Eu te rendo louvores, eu te rendo ação de graças, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente o irmão, esse irmão que está do seu lado. O Black vai nos dirigir em 2 canções. Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso cante ao Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Agora declare, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cante que maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos lá, quão formoso é, Senhor, cante de coração. Quão formoso és, Tu és lindo, Deus, nós te amamos. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor está neste lugar. Este é o lugar onde o Senhor habita. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Cante assim. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face a ti, Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer, quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer, és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus maravilhoso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus majestoso, ó Senhor. Aleluia. Cante. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer, és um Deus tão majestoso, ó Senhor. É isso que tu és para nós, ó Pai. És um Deus tão amoroso, aleluia, Abba Pai. Tu
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Eu quero convidar a nossa pastora, irmã Regina, para vir aqui à frente, para orar pela vida da Daniela. E a Dani, vem cá, Dani. Dani. A paz do Senhor, querida igreja. Vamos estar orando, pedindo para que Deus use mais uma vez a vida da Daniela, que já tem sido instrumento de Deus para trazer a palavra aos nossos corações. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez neste dia. E agora, Senhor, estamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, usando, Senhor, mais uma vez a vida da Tua filha como porta-voz, como instrumento Teu, Senhor. Continua, Senhor, abençoando, fortificando a vida da Daniela e que ela transmita, Senhor, tudo aquilo que Tu já tens colocado no seu coração, para que nós venhamos aprender e ser agraciados e venhamos crescer na Tua graça e no conhecimento. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar? Bom, boa noite. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, a gente sabe que Deus renova as forças, graças a Deus, porque Deus renova as forças. Né? Então, se te perguntar se você está cansado, não, assim, ligeiramente pensando em cama, mas é ligeiramente, né? Ligeiramente, ok? Bom, nós vamos conversar hoje sobre saúde integral ou cuidando de quem cuida. Esse tema é um tema muito interessante, porque ele vai trabalhar com algumas questões que falam conosco mais de perto. E, para que nós possamos começar, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu queria tomar a primeira parte desse versículo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos abrir também, por favor, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Interessante, não sei se vocês perceberam, em 1 Timóteo, Paulo falou primeiro para cuidar de quem? De ti. E depois de quê? Da doutrina. Né? Tem cuidado de ti e da doutrina. Olhem em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vou cuidar primeiro de quem? De vós, de mim. Marcos 12, 31. Marcos 12, 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Bom, quando nós falamos de saúde integral ou cuidando de quem cuida, nós vamos perceber que o desejo, na maior parte de nós, nesse nosso contexto, o que nós mais queremos é intimidade. Apesar de nós vivermos em uma era de amores líquidos, de velocidade, de superficialidade, nós buscamos relações que deem sentido. Procuramos pessoas que nos permitam uma comunicação mais aberta. Como que nós vemos o amor hoje? O amor é vivenciado de maneira insegura, com muitas dúvidas e ansiedades. Ao mesmo tempo, com a possibilidade constante de mudar de parceria, refazer escolhas, optar por outros. É esse amor líquido que não se sustenta. É a era da descartabilidade. Hoje eu amo, amanhã eu desamo. Hoje eu confio, amanhã eu desconfio. Hoje é meu irmão camarada, amigo de fé, irmão camarada. Amanhã é aquele que fala por trás de mim. E se nós pensarmos um pouco nisso, essa geração, ou na atualidade, a gente tem visto muitas pessoas marcadas pelo desejo e pela busca de saciar esse desejo. Então, eu quero fazer o que me dá prazer. Para eu fazer o que me dá prazer, você é meu amigo, você me incomoda, você me constrange. Você é minha esposa, você é meu marido, você me incomoda. Você é meu namorado, minha namorada, você me incomoda. Você é meu filho, minha filha, você me incomoda, eu descarto você. Nós vivemos essa era da descartabilidade. Ao mesmo tempo, essa descartabilidade, falta-nos tempo para cultivar relacionamentos, para nos delongarmos nas conversas, para darmos tempo ao tempo. Tudo é tão rápido, a nossa vida é tão rápida, que para a gente cultivar um relacionamento, nós vamos demorar tempo demais. Então, é preferível eu manter um relacionamento virtual, ou então um relacionamento que parece profundo, mas não é profundo. E o que acontece? Quando nós vamos percebendo essas questões, elas se manifestam em todas as áreas, inclusive na nossa vida ministerial. E aí a gente vai começar contando um caso que é o caso do Zeca. O caso do Zeca é um caso ficcional que eu criei. Daniela, essa letra pequenininha, desse tamanho, essa hora da noite, não vou conseguir entender. Então, a gente vai lendo junto aqui, tá? Zeca havia sonhado com o fim da faculdade de teologia. Havia se destacado como aluno e sua igreja era quem financiara todo o seu curso. Era uma igreja de porte médio e Zeca era obreiro antes de se formar. Assim que se formou, ele foi convidado a abrir uma igreja no interior. Recém-casado e cheio de expectativas, rumou para uma tarefa árdua. Havia lido uma série de obras sobre a implantação de igrejas e tinha certeza de que era só aplicar o método certo que logo teria milhares de membros consigo. Foi bem-sucedido na evangelização e logo a igreja começava. Os membros, dengosos, demandavam visitas e cuidados especiais. Zeca, prestes a ser pai, acabava não tendo tempo para a criança e nem para a esposa. Ele visitava, treinava líderes, resolvia problemas, lidava com questões financeiras e espantava o cansaço com Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
a igreja alcançou um platô no seu crescimento e, um tempo depois, começou a perder membros. Por mais que Zeca e sua esposa se esforçassem, eram alvos de calúnias. Tentaram os modelos de Rick Warren e G12 e parecia que funcionavam por um tempo, mas breve. Zeca adoeceu física e emocionalmente. A relação com a esposa e seu filhinho era ruim, e a nova gravidez piorava tudo. A igreja demandava cada vez mais, e Zeca clamava por conselheiros. Buscou a direção da sua denominação e recebeu oração com imposição de mãos e mais trabalho. Não sei se vocês conhecem Zeca. Conheço vários. E quando a gente vai pensando nessa história, ela às vezes parece com a nossa história. E chama a atenção a palavra cuidado. Quem cuidou do Zeca? Só Jesus. Só a Santíssima Trindade. E quando a gente fala em cuidado, nós vamos falar dos grupos de cuidadores, quem cuida, como que é isso, onde que nós nos encaixamos e como que nós vamos cuidar da gente. Você falou, Deus, se só tem a Santíssima Trindade cuidando de mim, só tem a Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo cuidando de mim, eu tenho que cuidar de mim também. Então, vamos caminhar um pouco por aí. Quem são os cuidadores? Quando a gente fala em cuidar, a palavra cuidar, ela vem de curar. Cuidar é curar. Para alguns autores, essa expressão ela vem de cogitare, que se refere à reflexão e ao pensamento. Cuidar é dedicar um tempo para alguém. Para a gente cuidar, a gente precisa de quê? Disposição, o que mais? Amor, o que mais? Fé, o que mais? Boa vontade, paciência. Então, a gente precisa paciência, boa vontade, amor, fé, atenção, diligência para cuidar das pessoas. O trabalho e o cuidado são as principais maneiras de nos posicionarmos no mundo. A gente fala, olha, por que você trabalha? Porque eu tenho alguém para cuidar. Por que você não tem tempo para fazer aquilo? Porque eu tenho alguém para cuidar. Eu tenho mulher e tenho menino. Eu tenho marido e tenho menino. Eu tenho mãe para cuidar. Eu tenho pai para cuidar. Então, cuidar faz parte da nossa vida. O trabalho e o cuidar. E quais são as relações de cuidado que nós exercemos? Existem 3 tipos de relações de cuidado. O primeiro grupo são aquelas pessoas que cuidam porque amam. Eu cuido porque eu amo, e tem que ser eu mesmo. Que seria família. A relação é relação de afeto. Família, pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, amigos. Então, essas relações, elas são marcadas por amor. Eu não recebo nada para cuidar, mas eu cuido. O segundo tipo de relações de cuidado são as relações de troca espiritual. O que é isso? Eu vou fazer o bem para você, porque se eu fizer o bem para você, eu vou ter o quê? Uma pedrinha na minha coroa. Né? Eu vou ganhar uma pedrinha na minha coroa. O meu galardão vai ser grande. Então, eu vou fazer, eu vou doar, eu vou dispor para ganhar o galardão. Então, eu me desgasto pensando na vida futura. Nos interessa esse terceiro grupo de cuidadores. Relação profissional, comercial e burocrática, ou seja, pessoas que recebem para cuidar. Eu não cuido por amor, eu não cuido porque eu vou ter um benefício por trás, mas eu cuido porque eu recebo. E aí é complicado. Quem é esse grupo de cuidadores que recebem para cuidar? Médicos, enfermeiros, psicólogos, pastores, capelães, assistentes sociais, professores. A pessoa ela é paga para cuidar de alguém. E aí reside um grande problema. Por quê?
Por que é complicado? Ela faz por dinheiro, mas não, o problema não é só esse. Dá trabalho, mas tem mais uma coisa. Como ela recebe para isso, o que ela acha? Ela tem que fazer mais. Eu recebo para isso. Então, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer o melhor, mas é o melhor do melhor do melhor. E aí, se nós pensarmos nessa pessoa do cuidador, o cuidador, ele tem referência no conhece-te a ti mesmo, mas ele recusa o amar a si mesmo. Quantos de nós sacrificamos o sono, a comida, o tempo, porque a gente tem que atender uma demanda de um irmão, de uma irmã? Quem é médico, que já varou noites e noites, e diz, olha, eu preciso ir para casa, eu estou exausto. Não, mas mais esse casinho aqui, ó. Ou então, poxa, não é possível, fulano de tal está esperando só uma oração. Você falou, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. Ora ele lá, que Deus ouve ele. Não, mas assim, só uma oração. A gente que é psicólogo, é muito interessante, porque psicólogo escuta problema, né? Lógico, é a profissão. Só que aí as pessoas acham o seguinte, olha, é só um tempinho, é coisa rapidinha. E quando eu trabalhava numa escola, às vezes meu intervalo era gasto todo em... É rapidinho, Daniela. Aí depois da aula, é rapidinho, Daniela. E a gente, como é chamado para fazer isso, e recebe por isso, você acaba fazendo. Não é porque você é bambambam, não. É porque você acha que tem que fazer. Né? Então, o conhece-te a ti mesmo se opõe ao amar a si mesmo. A gente não fala não. Não sei se vocês têm problema com isso. A pessoa que tem dificuldade de falar não, ela fala sim para todo mundo e só fala não para ela. Vocês não conhecem ninguém assim. Ela fala sim para todo mundo. Você pode? Posso. Dá para você? Dá. E para ela, ela só vai falando não. Engraçado. É um exemplo de cuidadores. O cuidador também necessita buscar cuidados para ele. Por quê? Porque os modelos de ajuda que a gente tem, eles só falam em doação. Eles só falam em entrega. E a gente esquece que precisa receber. Não, fulano de tal está cuidando. Eu não vou agradecer, é obrigação dele. E se ele não fizer, eu reclamo. Porque ele está sendo pago para isso. São os modelos que a gente tem. E um autor chamado Henry Nouwen, que o Lindson falou dele à tarde, ele vai falar que nós cuidamos porque somos feridos. Por que eu cuido de alguém? O Nouwen vai falar no livro Sofrimento que Cura que somente quem se percebe frágil tem condições de contribuir para que os outros se descubram. Ou, por que eu cuido? Porque eu me percebo carente, porque eu me percebo necessitada, porque eu me percebo frágil. Por isso que eu cuido. Porque eu falo, eu queria tanto ser cuidado, que eu vou cuidar também. E se nós avançamos mais um pouco, nós vamos perceber que a saúde mental do líder cristão, ela vai precisar, ou ela às vezes carece, de 3 tipos de orientação. Orientação no espaço, orientação no tempo e orientação de identidade. Talvez a gente se identifique. Né? Se você se identificar, você pode falar, é comigo. Né? Eu sou desse jeito mesmo. Porque o que vai ser dito aqui tem muito a ver com cada um de nós. E eu me incluo nesse grupo. Tá? Quando a gente fala em orientação no tempo, muitos começam a desenvolver um complexo de redenção. O que é complexo de redenção? A pessoa acha que só ela que vai resolver o problema de todo mundo. Aí o Nouwen diz o seguinte, ele é quase onipresente no seu território. Nenhum círculo bíblico, nenhuma reunião de associação de pais e mestres, nenhum encontro de escoteiros, nenhum encontro de casais, nenhuma reunião social, financeira ou de caridade acontece sem que ele esteja lá. Ele fala com todos que buscam sua atenção,
dá conselhos a todos os cristãos preocupados, orienta casais, ministra aulas em escolas de todos os níveis e está sempre disponível para as necessidades de todos, exceto as próprias. Você conhece gente assim? Quais são os efeitos dessa pessoa que vai o tempo inteiro, é como se o dia de 24 horas dela fosse o tempo inteiro para os outros? O que acontece com ela? Quais são os efeitos dessa falta de cuidados no uso do tempo? Um deles é a fadiga física. A pessoa fica extremamente estressada e, com isso, extremamente irritada. Um outro efeito seria a fadiga mental. Ela começa a ter falhas de memória. Ela fala, eu não consigo guardar, eu não consigo reproduzir, porque ela está cansada demais. Além disso, a fadiga espiritual. Ela vai falar, Deus, eu tenho que pregar, então eu vou pregar qualquer coisa. Ela não consegue se inspirar, porque para que a gente possa pregar, o que a gente precisa? O que eu preciso para pregar? Inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando que eu vou cultivar a intimidade com Deus? Não tem jeito, né? E aí a pessoa acaba desenvolvendo uma resignação. É desse jeito mesmo, né? Então vamos lá, irmãos, vamos de novo. É desse jeito mesmo. Ou irritação ou depressão. Porque, às vezes, não separa tempo para si. O tempo dela é todo para todo mundo. Um outro problema é a orientação no espaço. A pessoa circula em diferentes ambientes com diferentes pessoas. E, muitas vezes, o líder passa a ocupar vários espaços e, ao mesmo tempo, nenhum espaço. A sua casa não é dele. Ele não possui autonomia. A igreja não é espaço confortável. O que acontece com muitos de nós líderes? Nós circulamos em vários lugares e a nossa casa é casa de todo mundo. Menos nossa. Ela é de todo mundo. E nós precisamos de momentos de privacidade. Sabe aquele momento que você diz, esse é o meu momento de privacidade? Esse é o meu lugar. É o lugar onde eu posso tirar os sapatos e falar, ai, que coisa boa, eu estou em casa. Às vezes, nós circulamos em vários lugares e não nos sentimos confortáveis em nenhum lugar. Porque tem que cuidar. E orientação, falta às vezes orientação no autoentendimento. O que é isso? Uma das questões é a necessidade de privacidade. Principalmente vocês que são líderes, a pessoa que é líder, ela é exposta o tempo inteiro. Ela fica o tempo inteiro observada, o tempo inteiro analisada. Essa pessoa precisa de privacidade. O que seria isso? Ela precisa de pessoas que a acolham, ela precisa de pessoas que se preocupem com ela, ela precisa de pessoas em quem ela confie. E, às vezes, ela não vai encontrar amigos. Ela não vai encontrar esse espaço de intimidade. O que nós chamamos desse espaço de intimidade? Um bom amigo. Eu não vou fazer a pergunta, né, para que você responda, mas eu não sei se você tem 3 pessoas em quem você possa confiar totalmente. A maior parte de nós tem um. E tem gente que não tem nenhum. E a Bíblia fala que há amigo mais chegado do que irmão. Então, a privacidade é fundamental, a intimidade é fundamental. O que acontece com o líder? Às vezes, ele tem a esposa ou tem o marido. Ela tem o marido.
Qual que é o problema do seu marido ou a sua esposa ser seu único companheiro? Mistura. Você vai falar tudo para essa pessoa que você mais ama? Às vezes não, porque você não quer ferir a pessoa que você mais ama. Você sabe que essa pessoa é muito sensível e você não quer machucá-la com os seus problemas. Então, às vezes, você não fala. Um amigo de fora consegue nos ouvir e ficar com o problema para lá. E a gente sabe que se trouxer para dentro de casa, a nossa esposa ou o nosso marido vão sofrer. Quando fala desse autoentendimento, o cultivo da espiritualidade. E aí, quando a gente fala desse cultivo de espiritualidade, a comunhão com Deus também. Às vezes, a gente fala tanto de Deus que, às vezes, esquece de cultivar esse momento com Ele. Eu lecionei em uma escola entre os anos de 96 a 2000, e nessa escola, era uma escola baseada em princípios bíblicos. As pessoas falavam de Deus o tempo inteiro. Todos os professores, em todas as disciplinas, falavam em Deus. E aí você ia imaginar assim, os alunos são uma bênção. O que acontecia com os alunos? Acho que o Linderson lecionou na mesma escola e ele não me deixa mentir. O que aconteceu com os alunos? Eles criavam uma aversão a Deus. Deus deixava de ser Deus para eles. Porque eles ouviam tanto Deus, porque o princípio bíblico tal, o princípio tal, que eles se tornavam avessos à figura de Deus. E o cultivo da espiritualidade tem a ver com essa comunhão. Orientação no autoentendimento fala também em identidade. Muitas vezes, a gente precisa, principalmente nós que somos líderes, não temos um modelo. E a gente tende a se pautar em modelos que a gente acha que são interessantes. E aí vai soar falso, porque você vai se pautar por um modelo que não combina com você. E a gratidão. A importância da gratificação, dos elogios, do reconhecimento, para que a pessoa descubra sentido no que faz. Quantos líderes desconhecem quem são, desconhecem seus limites, sua potencialidade, e quantos líderes não recebem um obrigada? Ele recebe tudo, menos o obrigada. Né? Então, não, isso aqui foi errado, tá? Assim, errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso. Espera aí, mas e o tanto de coisa que acertou? Não. Errou demais. E aí quem cuida acaba vendo mais que errou do que acertou. Não sei se vocês já perceberam isso como pai ou mãe. Você acerta num tanto de coisa e você fica se cobrando só pelo que você erra. Você conseguiu fazer daquela pessoa que você criou uma pessoa fantástica, está avançando. Você fala assim, mas eu errei nisso. Eu errei nisso. E aí vai ficar se martirizando por aquilo que errou. Espera aí. E talvez a pessoa nunca tenha te agradecido. Bom, o cuidado de si vai pressupor uma série de coisas, e aí, como está bem pequenininho, eu vou pular por aqui, tá bom? O que a gente costuma fazer conosco? Por que a gente não se cuida? A gente não se cuida, primeiro, porque nós nos associamos com o nosso trabalho. Nós somos o nosso trabalho. Se eu te perguntar, quem você é? Você vai falar, fulano de tal, eu faço isso. Beltrano, eu faço isso. Ciclano, eu faço isso. Tá? Então, nós não nos cuidamos porque o trabalho é visto como identidade. Muitas vezes, nós não nos cuidamos por necessidade financeira. Por quê? Precisamos trabalhar para manter uma família. Tem gente que depende da gente. Então, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, dia santo, feriado, vara madrugada, porque tem gente que precisa de mim. Então, a gente não se cuida por necessidade financeira, a gente não se cuida porque o trabalho foi associado à identidade. E, muitas vezes, a gente não se cuida porque a gente acha que se dedicar aos outros, é mais nobre do que a gente cuidar da gente. Não, o importante é eu cuidar dos outros. Eu não, eu fico em outro plano. Se der tempo, eu cuido de mim. Se sobrar, eu cuido de mim. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. De cair numa roda viva,
porque tinha demanda. E aí você vai. Até que num determinado momento, quem te para? A doença. Como parou o Zeca. Quando você olha, você diz, meu Deus, eu preciso fazer, a minha família precisa de mim, tem gente que precisa de mim, a igreja precisa de mim, meus filhos precisam de mim, as pessoas precisam de mim, e eu estou aqui nessa cama. Não dou conta. Não dou conta nem de mim. Choro o tempo todo, fico irritado, ou não dou conta nem de mim. Meu corpo está morrendo de dores. E aí, por que a gente se descuida? Né? O trabalho é necessidade, a necessidade financeira, e a dedicação é um ato nobre. Existem algumas patologias do descuido aqui. Nós corremos o risco de cair nesse ritmo tão frenético. Eu estou falando muito depressa? Tranquilo? Tá. Corremos o risco de cair nesse ritmo tão frenético que a gente passa a apresentar algumas patologias. O primeiro, negação. Eu vou trabalhando muito. Não, estou cansado, não. Que é isso? Eu tenho que trabalhar mesmo. Olha, está na hora de trabalhar, o dia tem 24 horas, ninguém morre se trabalhar, então eu tenho que trabalhar mesmo. Você está cansado, você precisa comer. Não, precisa comer não. Tem gente que fica sem comer. Você precisa descansar. Não, esse negócio de descansar é para gente fraco. Esse negócio de descansar não é comigo, não. Então, a pessoa acaba se desprezando e desprezando cuidados básicos como alimentação, sono, lazer e descanso. Aí ela acaba caindo em relações embrutecidas. Sabe gente que fala assim, ah, não, eu trabalho tanto que eu só durmo 3 horas por noite. Joia. Ele vai nesse ritmo, trabalhando, dormindo só 3 horas por noite, como que ele vai estar depois de uma semana? Exausto. E não só exausto, mas extremamente agressivo. Comer, esse negócio de comer, é para quem tem tempo. Eu como um pastel, nos 5 minutos que me restam de almoço, como um pastel, tomo um meio copo de suco, e tá bom. Aí você pergunta, o que você comeu hoje? Aí 11 horas da noite, seu estômago está fundo, fala assim, o que você comeu hoje? Engraçado, eu acho que eu só comi um pastel e meio copo de suco. Muito trabalho e a pessoa se despreza. Uma outra patologia é obsessão. O que seria essa obsessão? A pessoa começa a desenvolver uma autoproteção. Para que os outros não falem dela, ela não só trabalha muito, mas ela fica muito... Vocês já conheceram gente muito precisa nas palavras, ou muito científica, que encontra explicações para tudo? Você acha que eu estou trabalhando, mas olha, a gente tem que pensar que o trabalho é assim, assim, assado. Não, você tem que pensar, a pessoa encontra razões lógicas para justificar esse excesso. E, por fim, o descuido, que é a carência de cuidado. O profissional ignora o seu cansaço, empenha-se ao máximo, descuida do físico, da família e do estado emocional. Isso se dá, em parte, pelo fato de muitos profissionais acreditarem ser preciso suprimir determinados aspectos da sua natureza humana, assumindo uma postura reprimida durante a maior parte do tempo. É o que o Zeca fazia. Né? Não estou cansado, não. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não estou cansado, não. É só uma questão de tempo. Aí você fala, olha, a sua família... Não, a minha família Jesus cuida. Enquanto eu cuido da família dos outros, Jesus cuida da minha. Espera aí, mas olha, você acabou de enterrar a sua mãe, você precisa chorar? Não. Esse negócio de chorar já passou. Já morreu mesmo, a gente tem que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força, e vamos trabalhar, porque quem trabalha, seus males espanta. Né? Não é quem canta, é quem trabalha. O que o descuido acaba provocando em nós? Uma das questões é o estresse. O estresse tem a ver com essa sobrecarga
sobrecarga física e emocional. Num determinado momento, o corpo adoece. E literalmente adoece. Alterações respiratórias, problemas cardíacos, fadiga, dor de cabeça constante, tensão muscular, aumento da pressão arterial. Além disso, as emoções adoecem. Irritabilidade, ansiedade, alterações súbitas no humor, explosões de raiva. E aí a pessoa vai dizer, engraçado, eu estou trabalhando, eu estou tão nervoso, tão irritado. E o estresse ele tem a ver com essa idealização, muitas vezes, no caso de líderes, o estresse vem por causa da idealização da figura do líder. O que acontece quando a gente pensa no líder religioso? Como que a gente pensa no nosso líder religioso? Ele pode errar? Não. A família dele, como que é? Perfeita. Os filhos, educadíssimos. Os adolescentes, corretíssimos. É aquela família que você olha e fala assim, olha, essa pessoa fala, eu não posso adoecer. A gente que é psicólogo, se você começa a chorar alguma coisa assim, psicólogo não tem problema, não. Médico não adoece, não. Enfermeiro doente, coisa esquisita. Professor cansado de aluno, não, que isso? É doação, é vocação. O que acontece? O corpo cansa e a gente idealiza, e a gente quer ser, muitas vezes, aquilo que a gente idealiza. Tem um autor chamado Malcolm Smith, no livro Esgotamento Espiritual, que ele fala que, muitas vezes, ele se sentia como um traficante de drogas, que recebia dos fiéis para aplicar-lhes injeção de ânimo. Ele se esgotava ao perceber que nada mudava na vida dos membros da igreja. Ele precisava repetir os mesmos sermões, trazer as mesmas orientações, e muitas pessoas continuavam a adotar os comportamentos pecaminosos. Não sei se você já viveu isso na sua classe de escola dominical. O Malcolm Smith dizia, olha, parece que eu sou traficante, eu estou injetando droga de ânimo no povo, porque o povo não muda de vida. Utilização de mecanismos de defesa para se proteger, como isolamento, humor depressivo, sarcasmo, fala compulsiva. Sabe quando você está muito cansado, que você fala igual o pobre na chuva? Não sei se você tem essa expressão aqui. Não? Tá. Lá em Minas Gerais, a gente tem uma expressão, quando a pessoa fala muito, a gente fala, olha, fala igual o pobre na chuva. Como que vocês falam quando alguém fala muito? Hã? Como tagarela? O homem da cobra, fala igual o homem da cobra. Então, pois é, tem gente que fala igual o homem da cobra. Tá? Um mecanismo é o humor depressivo. Sabe aquela pessoa que é sarcástica? E você fala, eu não dou conta de conviver com essa pessoa por causa do humor azedo dela. Esse humor azedo dela é uma estratégia dela para se proteger. Além disso, a ironia, a negação do desgaste. É muito curioso, assim, às vezes eu saio, teve umas 3 vezes que eu saí com amigas psicólogas, falei, Jesus amado, essa pessoa estava louca de vontade de falar. Sabe quando a pessoa fala o tempo inteiro e não respira? Ela nem respirava. Eu ficava doida para poder entrar. Eu falei assim, eu vou entrar. Daqui a pouco eu entro. Eu falei, Jesus, ela pediu um suco, ela nem tomou o suco dela. Eu falei, nossa, que mulher ansiosa. Ela queria falar. Tá? Então, isso acontece com a gente. Ou a gente se cala, ou a gente fala igual o homem da cobra. Gostei do homem da cobra. Bom, ou então a gente desenvolve o burnout. O que é o burnout? Burnout é queimar. O burnout ele é resultado do esgotamento, decepção e perda de interesse pela atividade de trabalho que surge nas profissões que trabalham em contato direto com pessoas em prestação de serviço. O que é isso? O burnout, esse conceito surgiu na década de 70. A pessoa começa a tomar uma antipatia do trabalho.
ela começa a evitar o trabalho. Só de pensar que ela vai chegar naquele trabalho para executar aquela função, ela arrepia da ponta do pé até o último fio de cabelo. Fala, Jesus, eu daria tudo para não estar lá. Quais são as características do burnout? A primeira delas é exaustão emocional. A pessoa se considera incapaz de realizar o trabalho. Tem aquela sensação de esgotamento e falta de energia. Ela fala, eu não vou dar conta. Eu estou exausto. Qualquer um aprende, eu não aprendo, eu não guardo mais nada. Parece, sabe quando parece que a pessoa vai se arrastando? É essa exaustão emocional. A segunda, despersonalização. A pessoa passa a tratar todo mundo como se fosse coisa. Não sei se vocês já foram em hospitais sobrecarregados, em que você fala, o médico nem olhou para mim. Ele nem perguntou meu nome. Ele me tratou como se eu fosse uma porta. Isso é despersonalização. A pessoa passa a tratar os outros como se fossem objetos. E o terceiro, redução da realização pessoal. Perda do sentido da tarefa. A pessoa começa a desenvolver um distanciamento na tarefa. Por que você faz isso? Eu faço isso porque eu tenho que fazer. Mas prazer eu não tenho nenhum. Então, tem a perda do prazer, a exaustão emocional, e a gente começa a tratar os outros como se fossem objetos. Gente, isso é muito comum. Tá? Você passa, a gente que lida com pessoa, você passa e fala assim, ai meu Deus, lá vai. Eu me lembro, eu fiz estágio em hospital psiquiátrico, a pessoa falava assim, nossa, lá vem mais uma histérica. Nossa, mais um esquizofrênico. A pessoa deixa de ser pessoa, ela passa a ser mais um caso. E aí, se a gente pensa, tem jeito da gente evitar? Tem. E antes da gente falar de cultivar a saúde integral, vale a pena a gente pensar numa pesquisa de um psiquiatra paulista chamado Francisco Lotufo Neto. O Francisco Lotufo Neto, ele fez uma pesquisa com 207 ministros religiosos de várias denominações. E o que ele percebeu? 47% deles tinha transtornos mentais. A maior parte deles, depressão. Você sabia que o índice de depressão entre ministros evangélicos ele é o dobro da média normal? A média normal é 10%. Entre ministros evangélicos, chega a quase 17%. Por que será? Por que será que entre os líderes religiosos a depressão é maior? Somente 10 deles, desses 207 pessoas que ele entrevistou, sabe quantos que tinham amigo para poder conversar? 10. Das 207 pessoas que ele entrevistou, 197 não tinham ninguém com quem falar das suas questões pessoais. Gente, isso é sério demais. É sério demais. Tá? E aí, a maior escolaridade dos ministros evangélicos, aliada a essa necessidade de demonstrar um padrão incompatível com a sua formação e a sua exposição contínua, promovem fragilidade emocional e distúrbios de sono. A pessoa que é exposta, você fala assim, fulano de tal está lá, fulano de tal não tem problema. Fulano de tal está vivendo disso, não tem problema. Ele está cuidando de todo mundo, imagina. Imagina se esse médico vai ter problema, se essa enfermeira vai ter problema. Esse assistente social está lidando com o problema o tempo inteiro. Chegou em casa, fechou a porta, acabou. Não é assim. Muitas vezes não é assim. Tem jeito de mudar essa história? Tem. Como que a gente muda essa história? Graças a Deus que tem jeito de nós mudarmos a nossa história. Como cultivar a saúde integral? Primeiro, cuidar do corpo. Deus nos deu um corpo que vai
fenecendo, um corpo que vai envelhecendo, um corpo que vai enfraquecendo. E a gente só tem esse, o corpo glorificado, a gente só vai ter quando for para a glória. Então, cuidar do corpo, aceitar as limitações. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Essa expressão vocês têm, né? Abraçar o mundo com as pernas. A gente quer abraçar com as mãos e quer abraçar com as pernas. Aceitar as limitações. Aceitar que o nosso corpo não dá conta de todas as coisas. Não desconsiderar a alimentação, o sono, atividade física e higiene. Daniela, eu faço atividade física, eu subo e desço escada o dia inteiro. Tá? Então, eu faço atividade física. Não é essa atividade física. Eu brinquei com a Késia hoje, falei, Késia, expressão mineira. Ela subiu e desceu tanta escada que eu falei, Késia, sua perna vai ficar até doce. Ela olhou para mim e falou assim, perna doce? Eu falei, isso é uma expressão mineira, Késia. Tá? É que sua perna vai ficar até mole, de tanto que você subiu e desceu escada. Isso não é exercício físico. Tá? Isso é uma atividade. Agora, essa atividade é uma atividade constante. Higiene. Quando a gente fala em mulheres, e você vai falando da higiene, a mulher que se cuida, ela sabe que ela se cuida. Quando ela está bem com ela vai lá e cuida do cabelo. Ela vai lá e passa um creme diferente. Ela cuida dela. Tá? E quando a gente fala em higiene, é você olhar para você e falar assim, gente, está ajeitado. O homem olhar para ele e falar assim, gente, ajeitado. Fiz a barba. A coisa está ajeitada. Porque a pessoa que descuida dela, ela veste qualquer roupa, de qualquer jeito, ela sai de qualquer jeito, não tem muito valor. Atenção à sexualidade. A sexualidade ela envolve desde um olhar, passando por textos de autocuidado, gravidez e envolvimento íntimo. Tem gente que descuida dessa área. Pessoas casadas que descuidam dessa área. Complicado demais. Pessoas solteiras que descuidam dessa área, complicado demais. Então, quando se fala em atenção, é uma área extremamente frágil, e a gente precisa ficar atento a ela. Palestra sobre a importância do autocuidado e efeitos do envelhecimento. O que acontece? A ideia que a gente tem é de que, como o corpo vai se deteriorar, a mente vai se deteriorar. E isso não acontece. Tem pessoas que você vê que são velhinhas e a mente é brilhante. Não sei se você já conversou com algumas pessoas idosas. Você fala, gente, que delícia conversar com essa pessoa. A pessoa conhece, a pessoa te informa, a pessoa... Não é porque o corpo dela está se deteriorando que a mente dela vai apresentar problemas. Agora, o contrário pode acontecer. O corpo estar jovem e a mente não funcionar. Por quê? Porque nós não cuidamos dela. Descuidamos do corpo e descuidamos da mente. Cuidado das emoções. A gente precisa acolher as emoções. Ousar expor os sentimentos. Não, Daniela, esse negócio de sentimento eu não exponho de jeito nenhum. De vez em quando eu exponho para Deus. Exponha sempre para Deus, mas Deus nos chama para conviver com pessoas. Ouse expor para pessoas também. Existem pessoas confiáveis? Existem. Onde que eu vou encontrar essas pessoas confiáveis? Não sei. Tá? Não sei. Agora, Paulo falava de Eutico, que era um companheiro. E a gente vai orando e uma hora Deus nos dá companheiros. Pessoas para quem a gente possa se abrir. O desabafo é instrumento de saúde. Não sei se você já, com certeza já, pessoas que estão na fila, você está na fila de qualquer coisa, principalmente fila de banco, ou você está no ônibus, a pessoa nunca te viu, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, e vira para você e abre o coração dela todinho. Não sei se vocês já viram gente assim. O desabafo é instrumento de saúde. Não esse desabafo, esse é meio louco, né? Mas o desabafo é instrumento. Ok? Eu me lembro, eu fiz meu doutorado em São Paulo e eu viajava de ônibus de São Paulo para BH, todos os domingos. Eram 8 horas no ônibus.
Então, eu ia na primeira cadeira e sempre sentava uma pessoa do meu lado. Ah, pronto. Quando a pessoa sabia que eu era psicóloga, acabou. Aí a pessoa ia de Belo Horizonte até São Paulo falando as coisas. E eu me lembro de um senhor que sentou do meu lado. E um homem rasgou o coração para mim. Ele tinha ido para Belo Horizonte, uma história complicadíssima. Ele tinha ido para Belo Horizonte para entrar em contato com uma senhora que era mãe de um laranja. O laranja tinha... Eu sei que o cliente dele lá tinha sido pego com o carro cheio de droga. O carro estava no nome de um laranja. O laranja nem sabia. Laranja, ok? Tá. O laranja nem sabia, o laranja tinha morrido. Então, ele foi para Belo Horizonte conversar com a mãe do laranja para que ela confirmasse que o carro era do filho morto, para salvar a pele do cliente dele. Aí ele está assim comigo, olha, dona, esse caso é um caso complicado demais. Eu vou sair dessa vida. Eu vou sair. Fala o seguinte, que eu tinha falado que eu era evangélica, você que é mulher de Deus, assim, pede a Deus para eu sair. Eu não posso sair agora, não. Mas uma hora eu vou sair. Porque eu ganho muito dinheiro, mas uma hora eu vou sair. O que acontece? O homem abriu o coração para mim, eu falei, gente, esse cara é doido. Ele está conversando comigo, num ônibus cheio. Né? Lógico, ele não falou o nome do cliente dele, não falou, mas me contou um negócio tão pessoal, que eu estou até contando para vocês também. Mas assim, eu falei, gente, a necessidade dele de desabafar. Que angústia que esse homem estava. Bom humor. A gente cultive o bom humor. Não tem coisa melhor do que a pessoa que ri dela. Sabe aquela pessoa que comete uma mancada e ri dela? Eu falo, eu estou tão cansada. Eu falei, Jesus. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava tão cansada que eu troquei o par do sapato. Eu pus o pé esquerdo no direito, o direito no esquerdo, e eu fiquei até 2 horas da tarde, assim, com o pé trocado. E atendendo os clientes. Eu falava, tá, atendi na boa. Fui almoçar com o pé do sapato trocado. Quando eu voltei, 3 horas da tarde, eu tinha saído 8 horas da manhã. 3 horas da tarde, eu olhei para o meu pé e falei assim, engraçado, esse sapato está me machucando. Ele estava trocado. Isso é cultivar o bom humor. Você olhar e falar assim, ô Jesus. Quando eu tenho uma amiga que vem e fala assim, Dani, olha o sapato, Dani, o sapato está certo. Está certo. Você não trocou, não troquei. Para você ver o nível. Quando a gente está muito cansado, a gente faz isso. E ri da gente. Você fala assim, gente, te conta, onde que eu estava com a cabeça? Seria o contrário de, poxa vida, Daniela, mas que coisa, como é que você tem coragem de fazer um negócio assim? Olha que absurdo. Auto-perdão e perdoar os outros. Perdoar é tão difícil, gente. E perdoar a gente é mais difícil ainda. Perdoar a gente por aquilo que a gente não fez, por aquilo que a gente falou e não devia ter falado, por aquilo que a gente esqueceu. Né? Então, cultivar a saúde emocional é também se perdoar. Passou. Eu não fiz, passou. Eu não vou fazer de novo. Eu errei, mas eu posso consertar. O passado, a gente não muda. A gente só muda o presente e o futuro. O que passou, passou. Chorar o passado não muda o passado. Agora, o que a gente pode fazer é mudar o presente e o futuro. Como que nós vamos mudar o nosso presente no futuro? Perdoar os outros é sinal de saúde. Cultivar a saúde emocional tem a ver também com autoavaliação. Nós olharmos para nós e dissermos, espera aí, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso cuidar em mim? O que eu preciso cuidar nos outros? Espera aí, esse trabalho está me desgastando demais da conta. Está faltando organização aqui. Como que eu vou organizar isso melhor? E, por fim, questões afetivas em debate e estudos ou participação em cursos e vivências que tratem de questões afetivas. E aí eu abro um parênteses. O meu livro está sendo vendido aqui, né, minha tese de doutorado, e eu trabalhei com literatura de autoajuda cristã. Entrevistei 800 evangélicos em Belo Horizonte, região metropolitana, para entender o que os evangélicos liam. E eles leem autoajuda. Tá? E a maior parte dos livros que os evangélicos leem tem a ver com livros que ajudem a conhecer, que ajudem a se conhecer. Então, como vencer a depressão, como lidar com a tristeza,
como melhorar o casamento, como lidar com filhos. E tudo isso a gente vai entrar na categoria de livros de autoajuda. E por quê? Porque a gente quer aprender. Então, a autoajuda é sempre maléfica? Não. A autoajuda tem um caráter benéfico também. Se você quiser adquirir o livro, ele está à venda lá embaixo. Fechou parêntese. Bom, cuidado dos relacionamentos. Criação de espaços de convivência. O que seriam esses espaços de convivência? Lugares onde eu possa pertencer. Sabe lugares em que você é acolhido, não pelo que você faz, mas por quem você é? Isso faz tanta falta. Então, cultivar relacionamentos tem a ver com esses espaços de convivência, espaços de lazer, amizades e companheiro de julgo. Espaços de lazer. Você vai fazer o quê? Daniela, eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que tipo de lazer? Vai passear na praça. Daniela, mas não é toda hora que eu posso passear. Arruma uma coisa para fazer de lazer. Faz tão bem para a cabeça. Ah, não, meu lazer é ficar lá, vendo televisão. Isso não é lazer. O lazer, ele te mobiliza, ele te relaxa, ele te distrai. Tá? E lazer em convivência. E, por fim, o cultivo da espiritualidade. O que seria esse cultivo da espiritualidade? Quem vai falar sobre isso é a Roseli Cunha de Oliveira, que ela é psicóloga clínica, ela é da ESTE, Escola Superior de Teologia, e existem algumas outras pessoas que vão trabalhar com isso. O James Houston também, que é a mentoria, o pastoreio de pastores ou pastoreio de líderes. O que acontece? Quem cuida de todo mundo, às vezes não tem quem cuide dele. Uma vez alguém estava comentando lá em Belo Horizonte, uma determinada pessoa, e falaram, olha, essa mulher é fantástica. Ela cuida dessa pessoa, cuida dos outros, cuida. E aí a minha preocupação é, quem cuida dela? Todo mundo fala, nossa, ela é uma bênção. Ela cuida de gente do ministério tal, ela dirige um ministério tal, ela dirige um acampamento tal. Eu falei, e quem cuida dela? Alguém falou, não, ela tem uma amiga que cuida dela. Eu falei, que bom. Que bom que ela tem quem cuide dela. Porque, às vezes, quem cuida de todo mundo não tem quem cuide dele. A devoção pessoal. Momentos de silêncio para meditação, oração e leitura bíblica. Tem momentos em que nós nos reunimos com Deus simplesmente para ficar calados diante dele. Sabe aqueles momentos quando as palavras falham? E você só consegue falar assim, Jesus. Oh, Jesus. Pai de amor. Não sei se você já experimentou momentos assim, mas aqueles momentos assim que tudo que você consegue dizer, Jesus, cuida de mim, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tá? Então, esses momentos de silêncio, de oração, de leitura bíblica, são importantes. Cuidado do corpo, cuidado das emoções, cuidado dos relacionamentos, cuidado da espiritualidade. E, por fim, o Francisco Lotufo Neto, ele vai dizer que a maioria dos fatores de estresse poderiam ser evitados através de treinamentos, orientação e aconselhamento, treinamentos de mediação de conflitos e planejamento de vida. E aí, antes da gente terminar, eu vou dar 15 segundos para você. Se você pudesse descrever a sua situação atual em 5 palavras, como que você se descreveria? Você não vai me dizer. Você vai descrever a sua situação atual em 5 substantivos. Vamos lá? Como que você está? Então, vamos lá. Vocês vão escrever. Vocês vão escrever para vocês. É uma autoavaliação. Você não vai me dizer. (15 segundos?
você votaria no dia com mais de 24 horas? Você pediria a Deus para aumentar o seu dia? O que você faria com um dia de 30 horas? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Jesus. Bom, então, eu deixo essa tarefa para você descrever a sua vida emocional em pelo menos 5 palavras. Né? Não é só a vida emocional, o seu momento atual. Tá? Como que você descreveria o seu momento atual? E a gente vai terminar com um trecho de um poema do Fernando Pessoa. Alguém que me embale no colo. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Tem cuidado de ti mesmo. E eu termino com esse quadro do Rembrandt, que o Henry Nouwen escreveu sobre ele, num livro chamado Filho Pródigo. Esse quadro é o Filho Pródigo. Né? Ele está no Museu de São Petersburgo, na Rússia. E, quando a gente olha para esse quadro, a sensação que a gente tem é de estarrecimento, porque, quando esse jovem se curva diante do pai, o que ele encontra é acolhida. E, às vezes, o que a gente quer, não sei se já aconteceu com vocês, a gente diz, olha, eu estou tão cansado, que tudo que eu quero é que Deus me coloque no colo, e que alguém me coloque no colo para eu ficar bem quietinho. E aí, tem cuidado de ti mesmo. E também da doutrina. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Vamos ficar em pé? Pai querido, o Senhor tem nos chamado para ser cuidadores. Nós reconhecemos isso, Pai. Nós não fugimos do chamado do Senhor. Mas, Pai, tem momentos em que nós ficamos tão cansados. São tantas demandas, são tantas pessoas precisando de nós, são tantas pessoas demandando, e às vezes a gente esquece que o Senhor nos chamou para cuidar de nós também. Cuidarmos das pessoas que Deus colocou diante de nós. Deus, nós temos família. Nós temos filhos, esposo, marido, esposa, e precisamos cuidar dessas pessoas preciosas. O Senhor nos deu paz. Deus nos ajuda a cuidarmos de nós para que a gente consiga cuidar dos outros. Nos ajuda a organizar o tempo, Senhor. Tempo para descansar, tempo para comer, tempo para manter comunhão com o Senhor, tempo para lazer. Nos capacita, Senhor. Nos livra dessa sensação de onipotência, de que a gente precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisamos, Deus. O Senhor chama pessoas para estar em lugares diferentes. E a oportunidade que a gente tem para que outras pessoas possam exercer o ministério. Pai, nos livra da língua maldosa, Senhor. Nos livra de querer prestar contas para as pessoas o tempo inteiro. Nós precisamos prestar conta para o Senhor o tempo inteiro. Porque o Senhor não vai perguntar para nós o que a gente fez com os dons, mas o Senhor vai perguntar para nós o que a gente fez com aquilo que o Senhor nos deu, que fomos nós também. De que adianta, Senhor, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, e perder o afeto das pessoas que a gente ama, e ter maus relacionamentos conjugais? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a cuidar de nós mesmos. Nos capacita, Pai. E obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos momentos em que nós não cuidamos, o Senhor cuida. Bendito seja o nome do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós todo o tempo. Porque o Senhor nos toma no colo várias vezes. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nos leve em paz para casa, que possamos ir sob a proteção do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de sono restaurador, uma noite de renovo, Pai, e continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.